Olá, querido pai, querida mãe, adulto consciente. Estamos começando mais um episódio do podcast Sentir a Nova Educação. É um lugar, como você já sabe, para que a gente possa discutir, mais que isso, refletir sobre a nossa prática como adulto e como isso reflete na vida dos nossos pequenos, das nossas crianças que estão aí, almas limpas, almas puras e que desejam e que precisam do nosso apoio emocional, do nosso apoio de vida. E hoje eu estou aqui novamente na Anúmalo para que, em conjunto, a gente receba mais uma pessoa muito especial para contar um pouquinho da sua vida, da sua trajetória e que possa inspirar você, inspirar a mim, a como a gente pode melhorar e fazer essa nova educação acontecer de uma forma diferente, de uma forma onde a gente possa crescer juntos e fazer essa transformação acontecer diante da posição que a gente tem. Você, como líder da sua família, o que você está fazendo para que essa transformação aconteça de verdade dentro do teu núcleo familiar? Você, dentro da liderança de posição nobre, o que você está fazendo para que realmente aconteça uma mudança verdadeira? Ou você só está repetindo aquilo que muitos fizeram e não está exercendo esse papel verdadeiramente? Hoje eu tenho o prazer imenso e a alegria do meu coração de receber a Mônica, que é a coordenadora da educação infantil aqui do município de Cascavel. Veja, gente, ela vai falar um pouquinho sobre a trajetória dela e como esse município, essas crianças foram acolhidas pelo coração dela. Mônica, seja muito bem-vinda a esse espaço. Olá, Amélia, e a todos que estão acompanhando. É um prazer estar aqui, dividir um pouquinho esse espaço com você, realmente trazermos informações importantes, né, para o desenvolvimento das nossas crianças. E aí um pouquinho da minha apresentação. Então, eu sou a Mônica, sou professora aqui no município de Cascavel há quase 15 anos, né, nessa trajetória. Atuei com todas as turmas da educação infantil, então tenho aí um conhecimento, né, sobre o desenvolvimento, sobre as idades, a faixa etária, o desenvolvimento de cada uma, e é um prazer estar aqui com você. Muito bem. Eu quero fazer iniciarmos. Eu tenho um ritual para a gente fazer de abertura, Mônica, porque às vezes a gente está muito no racional, né? Vivendo muito no pensar, no construir, no ter. E a ideia do sentir é a gente abrir espaço para sentir o nosso coração. Então, eu gostaria de fazer um brinde a você, com você, para que realmente a gente possa ter hoje um momento muito especial de receber do seu conhecimento, receber Deus em cada palavra, que a gente possa receber o amor e que a gente possa. Essa taça ela não é à toa que está aqui, é um formato de recebimento, porque eu acolho você, a tua história, as suas dificuldades, as suas raízes e tudo aquilo que você tem para contribuir para que esse projeto, né, e a vida dessas crianças elas sejam transformadas, que os pais tenham mais consciência e a gente possa fazer isso junto. Então eu saúdo a você, eu te recebo Obrigada. com amor e carinho. Obrigada. Bom, então é o seguinte, fiquei sabendo hoje que você escreveu um livro, então isso eu nem sabia, que vai muito de encontro com o nosso tema, né? Essa relação família e escola. Eu estive por muitos anos trabalhando dentro da escola, tanto no fundamental quanto na educação infantil, e eu senti assim, um pouco assim, eu queria entender um pouquinho mais. Por isso que eu te convidei para trazer a sua experiência, para eu entender como está essa relação dentro dos nichos que você está atendendo, que você lidera. Como que você eh, está lidando com essa dualidade da educação infantil, né? O livro que você ajudou a escrever, que é um em conjunto, né? Ele fala sobre a didática na educação infantil. Como que está essa relação? Como que foi esse desenvolvimento da educação infantil dentro dessa relação, não só da educação infantil, né? Porque pode ser no fundamental também, dentro do pai, da mãe, da escola. Como que você enxerga isso e dentro da sua experiência você pode contribuir? Então, realmente eu participei, né, da escrita de um capítulo deste livro, né, onde é voltado para a prática pedagógica dos professores, porém, trazendo também a importância da família, né, para essa relação com a escola. Por quê? A escola sozinha
não dá conta de atender todas as demandas que a criança apresenta, né? E aí, na escrita desse livro, né, ele foi pós-pandemia, né? E aí, o que nós observamos, né? Que essa dualidade entre escola e família, ela é histórica, né? Desde que a escola é escola, o professor fica na posição de defender-se e os pais, né, naquele espaço de não opinar, de não poder mobilizar, não ter muito diálogo, né? Então, isso é histórico. Percebemos, né, durante ali as pesquisas e produção deste capítulo. E aí, rebuscando, né, leis que tratam ali dessa relação dentro da escola, desde a LDB de 1961, então nós já tínhamos, né, descrito ali a importância dessa relação da família com a escola. Depois, em 71, novamente foi rediscutido, né, já trazendo ali a importância dessa relação saudável, né? E aí, mais recentemente, né, com a LDB de 1996, trazendo também a importância da família, da escola e da comunidade em geral. Então, esses pontos históricos, né, eles nos mostram, né, de vários anos, que a gente precisa aproximar essa relação, para que essa criança que está inserida na educação infantil, ensino fundamental, ela se sinta acolhida, visualizada, que ela tenha as suas necessidades, seja na escola ou na família, atendidas, né? Porque a escola, digamos, diante de um comportamento, muitas vezes precisa conversar com essa família, entender o que está acontecendo, algo mudou na rotina, qual é, né, a probabilidade, a possibilidade de algo, talvez de casa, estar sendo ali apresentado na escola. Então, historicamente, a gente visualiza que tem se tentado, né, trazer essa importância e fazer com que essa aproximação aconteça cada vez mais de forma positiva, efetiva. E não somente o pai ser chamado na escola, né, para, digamos assim, diante de um comportamento negativo da criança, diante de uma nota que não foi tão legal. Então, que essa relação possa ser realmente efetiva, de estabelecer um vínculo de confiança com essa família. Então, na escrita desse livro, né, principalmente ali, observando esse aspecto histórico, nós percebemos, né, uma questão que vem sendo muito trabalhada aqui em Cascavel, essa aproximação efetiva da família com a escola, para que esses dois núcleos consigam ter sucesso, né? Legal, é interessante a gente explicar um pouquinho o que é LDB, porque às vezes tem alguns pais, algumas pessoas que vão assistir que não sabem, né, a Lei de Diretrizes de Base da Educação, né, que é uma lei que existem regras que têm que ser cumpridas, a escola tem que cumprir a obrigação dela, né, e faz parte a escola ter programas, né, para esse fortalecimento de vínculo. Trazer esses pais para dentro da escola, não só para dizer assim, o teu filho não está bem, né? O teu filho não está fazendo algo legal, né? Mas aí, quando você fala sobre isso, você fez um estudo, então, diante de alguns anos. Conta para mim se teve alguma diferença, essa questão histórica, então, da escola e, né, dos pais, como era e como é. E a minha experiência dentro da escola, né, dentro da minha escola particular e dentro da educação infantil, né, pública, a gente vê um distanciamento muito grande. Fora esse distanciamento, o que eu percebi era a culpa que a gente estava carregando por algo que, na verdade, a família, né, o núcleo familiar deveria dar um pouco mais de atenção. Então, como que está aqui e também como que é essa relação lá do passado para cá? O que foi que mudou? Então, aqui em Cascavel, a gente vem desde 2012, principalmente, com a adequação ali com o conselho escolar, né? Os CMEIs e as escolas vêm buscando planejar ações, né, junto ao conselho escolar e a PPS também, para que
busque envolver essas famílias na tomada de decisões, né? Para que realmente a gente saia daquela culpabilização da criança e da família, né? E a gente entenda que tem que ocorrer esse vínculo, né, entre esses dois núcleos. Ainda há resistências? Sim, ainda há resistências, né? Porém, principalmente pós-pandemia, o município tem adotado, né, algumas estratégias para trazer essas famílias para dentro dos espaços escolares, né? Ações, por exemplo, no sábado, ações como palestras, né? Há palestras à noite, assembleia de pais, né? A gente chama aqui assembleia de pais com diferentes temáticas, por exemplo, alimentação, autismo, o desenvolvimento da criança. Quando é noturno, fora do espaço escolar, ainda a presença é um pouquinho mais difícil. No espaço escolar, por ter essa proximidade, né, ali com o CMEI, com a escola, tem mais participação. Então, eles também têm autonomia para planejar. Por exemplo, tem uma ação conjunta em alguns momentos com a assistente social da UBS, onde ela pode fazer um trabalho ali dentro do CMEI, da escola. Então, buscando aproximar. Temos, né, pais que sempre participam de todas as situações e tem aqueles, né, que a gente gostaria que participassem mais. Então, essa aproximação, ela é gradativa. Porém, pós-pandemia, a gente visualizou, assim, que teve bastante efetividade, né, no que a gente vem planejando, no que vem propondo, para ter, né, para buscar essa aproximação realmente que faça sentido, né? Então, historicamente, sim, né, nós viemos de tempos onde essa disputa pelo espaço, né, a família não tinha essa voz, mas, né, atualmente vem modificando, né, esse pensamento e buscando esse planejamento de ações que realmente funcionem, né? E me diga uma coisa, antigamente, então, acontecia de não ter esse espaço. É algo interessante que as pessoas, eu acho importante saberem, Sim. né? Que, num tempo atrás, a escola não abria espaço para a família. E aí foi percebendo a necessidade de fazer essa inclusão. E aí hoje a gente percebe a necessidade de que os pais entendam a importância disso, né? Que o afastamento deles prejudica o desenvolvimento da criança. Sim. Agora, se a gente parar para pensar um pouco, Mônica, se a gente parar para pensar o quanto muitas crianças estão sendo, elas estão ficando mais sozinhas do que próximas dos pais, imagina pensar o quanto esses pais vão ter tempo para ir lá para a escola, né? Sim. Se a gente fazer uma análise, né, quantas crianças que estão sem vínculo com os pais. Sim. E os maiores problemas emocionais que a gente está vendo das crianças é a falta de vínculo, de presença real dos pais. Então, imagina como a gente vai conseguir trazer esses pais para a escola se eles não fazem isso nem com o seu próprio filho. Sim. Veja, como a gente precisa se unir para trazer essa consciência para os pais. Uma forma amorosa, carinhosa, com certeza, né? A gente sabe que criar um filho não é fácil. Inclusive, eu comecei esse trabalho depois que eu virei mãe, depois que eu tive a minha filha. Porque até então eu só estava do outro lado, né? Eu estava ali como professora, como diretora de escola e só analisando as cobranças, as culpas, e não importasse o que a gente fizesse dentro da escola, tudo caía sobre a gente, né? Uhum. E depois que eu tive a minha filha, eu comecei a ver os dois lados. Não é fácil, você tem que lidar com as suas emoções, com os seus projetos, com as suas dúvidas, com as suas dores que você não curou, com tudo que envolve família e aí uma criança. Então, aí eu olhei para as duas posições e falei, mas o que eu vou fazer com esse conhecimento que eu tenho diante da família? Como eu posso ajudar essas famílias a entender melhor essa criança? Né? Porque o método que esses pais estão ensinando as crianças é um método, eu digo que é o método das cavernas. É um método completamente agressivo. Crianças que estão nascendo com muito mais espiritualidade, com mais, né, numa era tecnológica com umas capacidades que antes não existia. E nós ensinando da mesma maneira. E aí a escola também, se a gente parar para pensar.
né? A escola também usando ainda métodos muito, muito ultrapassados e que não estão mais funcionando. Sim. E aí eu falei assim, tá, mas então como que eu posso fazer para ajudar isso? Como que eu posso trazer mais consciência diante do que eu sei, né, para os professores, para os pais e fazer essa união acontecer? É claro que não vai ser uma união, eu não acredito que vai ser uma união total, né? Mas o que a gente pode amenizar dentro da escola alivia para todo mundo. Com certeza. E como que você percebe no teu espaço, né, de trabalho sobre essa questão dos professores, né? Professores e pais e alunos, como que está esse diálogo sobre essa questão, né, dessa responsabilidade emocional? O quanto vocês tentam trazer esses pais, o quanto eh, de efetivamente vocês conseguem fazer isso, ou o quanto que ainda está muito difícil? Fale para mim. Então, esse é um desafio, né? Aliado ali com o teu comentário anterior, o tempo de qualidade hoje das famílias, né, com a criança. Porque a gente sabe, né, eu também sou mãe, que é uma disputa, né, o tempo de qualidade, a tela, tecnologia inserida hoje. Então, é um fator, né, que a gente visualiza assim, que o diálogo, seja com a criança ou seja no espaço escolar, o diálogo ainda a gente precisa potencializar muito. Para quê? Realmente esse pai, essa mãe compreenda, né, a função ali da escola, nessa busca, né, dessa formação integral da criança. Então, hoje, o que eu visualizo? Essa necessidade realmente da gente dialogar e realmente, igual você falou, né, da tua experiência, visualizar esses dois lados, tanto o lado profissional como o lado família. E aí buscar equilibrar essa relação, né, para que realmente a criança consiga ser atendida tanto nessa relação familiar, que é muito importante, e tanto, né, nessa relação ali com a escola, com o CMEI, com a educação infantil. Então, eu vejo que esse é o maior desafio hoje, esse estabelecimento do diálogo e que seja realmente efetivo, porque muitas vezes o professor, o coordenador, o diretor traz essas demandas de dificuldade da criança, né? E muitas vezes a família fica numa ação de negação, né? Como se aquilo não ocorresse, e aí a gente não consegue avançar, né? Porque não há essa, digamos assim, abertura, né, para o pai também falar sobre a dificuldade, sobre o que lá em casa está difícil, né? Todas as fases da criança, elas desafiadora, né, para nós adultos. Um filho é diferente do outro, né? E eu tenho trazido muito assim nas minhas conversas, nas orientações, tanto para pais como para professores, servidores, que dentro de uma sala de aula, nós temos a realidade de 20 crianças, 20 realidades diferentes. Crianças muito amadas, crianças muito negligenciadas. Então, para o profissional, equilibrar essas 20 realidades também é um desafio, né? Um desafio de conseguir trabalhar de uma forma, né, onde promova realmente o desenvolvimento dessa criança. Não fique somente na ação de cuidar, que não é, né, efetivamente ali a função social, né, da escola. Então, que a gente consiga trabalhar o cuidar e o educar, trabalhando essa parte pedagógica, os conhecimentos científicos para a criança, aliado, né, a essa questão emocional, né, dessas 20 crianças que estão ali. Então, eu penso que o diálogo e essas diferentes realidades hoje, né, e aberturas com as famílias é o maior desafio. E se a gente parar para pensar, né, quando a gente, né, nessa forma que você falou, dessas realidades, você imagina o peso que é para um professor ser culpado diante de problemas que não tem nada a ver ali, né? Imagina, ele está liderando 20 crianças. E como que ele vai conseguir entender cada processo que está acontecendo com essa criança dentro lá da escola, fora da escola e dentro da escola, Sim. né? E o que eu percebi muito no tempo que eu estava dentro da escola, né? Eu não estou mais agora, eu estou só fazendo esse trabalho.
é que o professor ele tá lá, ele tá tentando de todas as formas, de todas as estratégias possíveis para ajudar todos os alunos que estão lá. E o que eu vi é que eles não estão conseguindo mais. Uhum. Eles tentam e eles trazem uma outra estratégia, um outro jeito, aí eles conversam com os pais, e aí a culpa vem toda, né? É toda aquela sobrecarga dentro do professor que tem que lidar com essas 20 crianças. E aí eu pergunto, para você que é pai e que é mãe, você talvez vai falar assim, tá, mas ele escolheu essa profissão, se vira, dá conta. Aí eu venho para você para trazer essa ideia do sentir. É pensar que sim, ele escolheu essa profissão, mas e será que dentro da tua realidade você não pode fazer algo para melhorar teu filho, para crescer o teu filho, para fazer com que ele seja uma pessoa melhor? Porque quando você faz isso dentro da sua casa, o seu filho vai chegar na escola mais leve, mais tranquilo. E aí ele via dentro da escola, né? Se são 20 crianças que estão lá e 20 crianças chegam desequilibradas, imagina como que fica essa sala. Como que você está vendo isso, Mônica, como líder de todas né, os CMEs, da educação infantil? Essa realidade, ela também está projetada aqui de uma forma tão profunda quanto no interior, né? Nesse sentido de crianças chegando muito desequilibradas. Né? Desequilibradas a ponto de ficar só gritando, do professor não saber o que fazer. Eu cheguei a estar com salas com crianças que se batiam o tempo inteiro, batiam a cabeça na parede. Então, assim, isso não é uma coisa normal. É uma realidade que nós estamos enfrentando e que as crianças estão sofrendo, a escola está sofrendo, e parece que é assim que nós temos que deixar isso acontecer. Então, nós visualizamos também, né, algumas situações assim comportamentais bem acentuadas. E né, dos pontos assim que eu, né, verifico muito, né, ser citado por diretores, coordenadores, professores, que influencia, né, acreditamos nós que influencia nesse comportamento, questão de sono, né, crianças que estão até muitas horas, né, da madrugada ali, assistindo o celular, no momento de adormecer, né, acostuma ficar com o celular. Tivemos um relato recente, né, onde a criança aparentemente ali estava tendo reações, né, como se fosse com o uso de drogas, né, relações assim quando foi tirado, né, o uso de telas, enfim. Então, assim, é bem preocupante. Temos, né, esse cenário, esses descontroles, né, digamos assim. Sempre quando temos situações assim, a escola busca de forma inicial fazer, né, todos os planejamentos ali, a coordenadora acompanhar, o coordenador sugerir ações, né, para que sejam sanados esses comportamentos ali na sala de aula. Após tentadas várias possibilidades, sem sucesso, chama a família, dialoga com a família, busca entender o que está acontecendo, né? Se é excessivo uso de tela, se é o sono, né? Poucas horas de sono. Qual é a necessidade dessa criança, né? Então, nós, enquanto educação infantil, né, que estamos ali no setor de assessoramento, os coordenadores buscam também, né, a nossa visão, a nossa opinião sobre. Então, nós também fazemos tentativas de pensar junto a algumas possibilidades. Seja de uma ação assim de choro, seja de ações agressivas, né? Então, buscamos dar também orientação de possibilidades, né? Ali em sala de aula, para que em seguida seja dialogado com a família. Se tiver uma necessidade, digamos assim, de uma avaliação psicológica, algo nesse sentido, né? Fazer esse diálogo com a família para que busque, né? Se tiver um plano ou algo diferente, né? Ou via UBS. Então, percebemos sim, né? Não é só no interior, percebemos, né? Esse cenário também aqui em Cascavel. E também você consegue identificar os atrasos do desenvolvimento infantil, por exemplo, assim, as dificuldades de aprendizagem, ou, por exemplo, você já percebeu algo que tem a ver com
né, a fase do letramento, a fase da alfabetização, se as crianças elas estão no nível esperado, se essa questão da relação família, né, vocês conseguem identificar, por exemplo, as famílias que estão mais eh, conectadas, que estão mais presentes, que fazem parte, se essas crianças elas têm menos atrasos, estão no nível de desenvolvimento normal, ou se você percebe a diferença também daqueles pais que, né, nesse nível de aprendizagem mesmo. Então, o pai é ausente, aquele pai que não aparece nesses programas que vocês, né, incentivam para crescer, para se desenvolver, para saber mais como a criança funciona. Se essas crianças, elas têm diferenças na aprendizagem. Olha, olhando assim, as diversas realidades ali dentro das salas, e Cascavel, né, é uma cidade com N realidades também, né, de social, né, de localidade, enfim. A gente visualiza, né, que a criança onde, por exemplo, ela tem um repertório, né, familiar, onde por exemplo, incentivado a leitura, né? Mesmo que a criança não esteja na fase da alfabetização, lendo realmente, ela tem a leitura imagética. Ela vai se interessando por esse uso da comunicação, da escrita, né? Então, ela demonstra mais interesse, né? Do que talvez uma criança que não tenha nenhuma possibilidade nesse sentido. A criança que tem mais acesso a outros tipos, né, de informações de qualidade, sim, ela demonstra mais interesse, ela tem mais essa facilidade, né, de compreender, né, de aprender realmente. Mas, né, temos realidades também aonde a criança, por exemplo, de uma realidade de um bairro, né, super carente, há crianças também com altas habilidades, né? Então, é uma realidade diversa que pensamos que sim, influencia essa atitude da família, mas ela não é decisiva, né? Porque tínhamos uma criança no infantil 3, né? Ela já estava lendo, uma criança, né, com altas habilidades, né? Então, numa condição social ali que talvez não há esse favorecimento, né? De ter livros, de ter materiais ali, talvez que chamem a atenção dela, mas, né, ela tem Apresentava essas habilidades Isso. mais desenvolvidas. Sim. Muito interessante. Se a gente parar para analisar, isso também tem que ser bem analisado assim pontualmente, né? Essa questão da realidade social, ela traz, né? O meio, ela traz resultados, né? Epigenética, ela tá aí, que o meio ele influencia muito mais, né? Do que às vezes a genética. Mas a gente não sabe o histórico genético dessa criança, né? E também, assim, como a gente fala em altas habilidades, ainda tem muitos estudos sobre isso, e que nem o autismo, né? São muitas coisas que interferem que a gente não tem já aberto. Ah, é isso que causa isso, né? Sim. Então, é uma coisa que fica muito aberto, né? E sobre essa questão, assim, a gente entrou um pouco nisso, sobre essa questão dessa inclusão, né, dessas altas habilidades, dessas crianças que têm um diferencial na aprendizagem, sensibilidades a outras coisas. Como que está sendo esse acompanhamento, né, dentro da tua realidade? Uhum. Então, a Secretaria de Educação, ela tem um setor de educação especial, onde há esse acompanhamento das crianças também da educação infantil, assim como do ensino fundamental, né? Então, tem um acompanhamento, né, dessas crianças que têm o diagnóstico, né, seja de autismo, síndromes, enfim, outras realidades. E quando há necessidade, digamos assim, de um outro profissional, há essa avaliação e a liberação, né, seja de um profissional de apoio, cuidador, né, dependendo da especificidade da criança. Então, a secretaria tem uma profissional que faz esse acompanhamento, né, aos 59 CMEs da rede, né, para ter esse acompanhamento dos alunos que necessitam. E me diz uma coisa, né? Foi muito comum agora, nesses últimos dias, foi assim uma revelação e todo mundo falando a respeito sobre essa questão da PAI, dessa não ter mais. O que você, na tua experiência, acha sobre isso? Né? Sobre essa questão assim, isso é interessante que essas crianças estejam inseridas lá ou estejam inseridas em outro lugar? Se não tivesse a PAI, como seria?
fala pra gente um pouquinho, que também é um pouco sobre a minha curiosidade, porque como isso funciona? Se não tivesse mais a PAI, como seria? O que que a gente teria que fazer? Eu visualizo, né, como você comentou anteriormente, né, do meio social, que sim, o trabalho da PAI é extremamente importante, né? Porém, não são todas as crianças que conseguem ser atendidas, né? E principalmente porque, sendo nós, seres humanos, seres sociais, nós aprendemos com o outro. Eu aprendo com o mais desenvolvido do que eu, né? Uhum. Então, o modelo do outro é importante. Então, é essencial também, além da PAI, que as crianças, né, sejam inseridas nas salas regulares, para que ela tenha a possibilidade de aprender com o outro, né, de visualizar as ações, de realmente o outro ser um modelo. Então, os dois tipos de atendimento, né, na minha visão, são extremamente importantes, adequados a cada realidade de cada ser humano, de cada criança, enfim, que esteja ali inserido conforme a sua necessidade, né? Mas e você acha que hoje, digamos assim, hoje, se fosse assim, agora não pode ter mais, como que a escola teria que fazer essa preparação? Estaria preparada? Os professores teriam preparado? Teríamos locais para essas crianças todas estarem com essa mudança toda? Haveria muitas dificuldades, né? Primeiro que o público-alvo, digamos assim, que está sendo atendido na PAI demanda, né, de um atendimento mais individualizado. E que hoje, né, temos sim crianças inseridas, né, dentro das salas regulares, porém as necessidades ali são, né, mais compatíveis com a forma de atendimento. Então, penso que teríamos, né, várias dificuldades se caso ocorresse ali o fechamento, né, das APAES. Teria que ter uma adequação, né, tanto penso que estrutural e questões assim de atendimento mesmo, É quase, planejadas, né? é quase que teríamos que estudar muito outras áreas para poder dar conta, Com né? certeza. Mas, enfim, né? Eu acho isso interessante porque esses debates a gente precisa entender, né? Eu acho muito importante a gente pensar sobre isso, porque a gente fica só de um lado e fica só condenando, fica só julgando, fica, nossa, olha isso, como que pode, não sei o que, não sei o que. Eu vi muitas mães brigando e gritando, né, e assim, se desesperando. E eu entendo que, por um lado, razão, porque mexe com todas as nossas entranhas. Se você tem uma rotina de um jeito e do nada uma coisa Sim. vai mudar. Então, é muito importante essa sua colocação diante da sua realidade, né, daquilo que você acredita que precisa essa interação, né, precisa essa integração, né? E que a aprendizagem continue, mas que haja esse fortalecimento disso, né? E acaba que fica muito separado mesmo, né? Sim. Mas assim, no período que eu trabalhei dentro do CMEIs, eu percebi muito as dificuldades dos professores em lidar com os neurodivergentes. Sabe, assim, deles não saberem o que fazer, sabe? Uhum. Aí me faz. Eu fico pensando, eu falo, o que está faltando? Está faltando preparo do quê? Formação da onde? Aonde que nós estamos, sabe? Porque eu penso que precisa, né? A pessoa que vai estar diante de um autista tem que entender esse autista, Sim. né? Estar aberto, né? Né, ele tem que Uhum. entender o contexto daquela criança, ela tem que abraçar aquela criança, ela tem que, sabe, sentir tudo que aquela criança está precisando para poder dar aquele suporte. Não pode ser simplesmente, eu fui lá, eu fiz a pedagogia, agora eu vou passar o que tem que fazer. É essa sensibilidade, talvez, que a gente tem que começar a trazer para os professores, trazer para os pais. E, mais uma vez, dentro do meu método Educar para Sentir, é o quê? Dentro dos treinamentos para os professores, para os pais, é visualizar o filho não como uma pessoa a mais na humanidade, mas único mesmo. E às vezes até assim, pelo consciente, não, meu filho é único para mim. Mas tá, você tá tratando ele como único? Ou será que eu pego lá, alguém falou alguma coisa lá na internet, eu vou lá e quero fazer com meu filho? E que não tem nada a ver com o que ele traz para dentro da casa ou tudo mais. Ou, por exemplo, a criança tem um pico de raiva, tem um pico de talvez de bloqueio emocional lá, e o pai simplesmente vai lá na internet, no GPT, não, agora eu vou resolver assim.
né? Então, a mesma coisa na escola. É claro que na escola são 20, a gente não tem como fazer esse trabalho individualizado, mas dá para a gente aliviar. Quando o Sim. professor ele entende o que está acontecendo, por que aquele pico de raiva está acontecendo, né? Por que aquele distanciamento, por exemplo, aconteceu? Ameniza, ele sabe como falar, ele sabe como atender aquela criança. Mais do que isso é o pai, né? O pai é responsável por isso, né? O professor é o responsável para trazer a pedagogia, para trazer o conteúdo. E que eu vejo que eles não estão conseguindo mais fazer. A importância do acolhimento, né? Nessa tua fala, o acolhimento à criança, né? Nesse momento, claro que cada autista é diferente, cada criança é diferente, né? Então, essa sensibilização realmente ela é muito importante, né? Aqui em Cascavel, nós temos assim uma rotina de formação continuada bem estabelecida, né, para os professores. Temos um plano de cargos onde estabelece, né, um mínimo de horas, né, anual. E aí, buscando atender essa necessidade, né, de que o professor compreenda melhor, de que ele consiga atuar de uma forma mais assertiva, ao longo do ano são organizadas formações por regiões, né? Então, região sul, junta ali, né, escolas, CMEs, em uma instituição. E aí, né, na secretaria temos uma pessoa que trabalha assim de forma brilhante essa temática, né? E ela traz algumas possibilidades, mas principalmente estar aberto à particularidade daquela criança. Porque cada autista é diferente, né? Então, eu posso buscar formas, mas eu preciso observar a individualidade dela. Senão eu não vou conseguir, né, ficar atenta ao detalhe, o que desencadeia a crise, qual é a situação, talvez que para mim não mudou nada na rotina, mas para aquela criança mudou. Talvez um cheiro diferente na sala de aula, algum objeto, né, que desencadeie essa crise. Então, realmente a sensibilização, né, hoje é uma temática que precisamos muito, né, trabalhar com os professores, agentes de apoio, profissionais, né, que fazem esse auxílio ali na sala de aula para conseguir realmente tranquilizar essa criança, trazer, né, esse apoio no momento que ela necessita ali da crise, né, e de comportamentos ali que nos desafiam também, né? E esse é o projeto que vocês têm aqui, é isso? Sim, de formação. Aí, como é que funciona? Conta para mim. Eu sabia um pouquinho dele, mas então conta um pouquinho para mim como que é esse projeto que vocês têm para trabalhar essa questão da saúde emocional dos professores. Ele desde quando vocês têm, o que visa fazer isso? Porque é um projeto maravilhoso, porque faz esse acolhimento para os professores, Sim. né? Então, o projeto que ocorre aqui em Cascavel, ele chama-se Gestão das Emoções. Então, ele também foi estabelecido pós-pandemia, né, visto todas as questões de saúde mental, né, que vieram muito mais à tona. Então, ele foi instituído no ano de 2021. Até agora, aproximadamente 1.000 servidores já foram, digamos assim, atendidos, né, nesse projeto. Inicialmente, nós tínhamos resistência dos servidores, porque ele ocorre em horário de trabalho, né? Então, tínhamos algumas resistências, né, no momento que era possibilitado a inscrição. Do ano passado para cá, a gente já verificou, assim, que há uma disputa pela vaga. Então, assim, ela é possibilitada não só para professores, para os profissionais que atuam nas escolas, nos CMEs. Ele tem o ciclo 1, o ciclo 2, que é uma continuação. Então, vem trazendo toda a questão ali emocional, né, do servidor, né? Essa compreensão dos diferentes tipos de personalidade das pessoas, né? Que influenciam nas relações de trabalho também, na relação com a criança, a saúde mental, a saúde física, aspectos comportamentais, essa identificação das emoções, né? Traumas. Então, toda essa questão de saúde mental mesmo, né? Que envolve os seres humanos, né? Na atual
na atual assim situação, né, que nós estamos. Então esse é o projeto, né, que está instituído aqui no município desde 2021. Interessante a tua fala, porque se a gente parar para pensar que o estado emocional do professor interfere na aprendizagem das crianças, como ele chega para dar aula, faz com que aquela aula seja mais produtiva ou menos produtiva. Com certeza. Da mesma forma, né, que a criança, quando ela chega da casa, o estado emocional dela vai interferir na aprendizagem dela. Obviamente que a gente não vai ter o controle 100% de que se a gente tivesse hoje, fizesse um parâmetro, né? Se a gente idealizasse, né, uma escola perfeita, que seria maravilhosa, seria as crianças chegando bem todos os dias. Dormiu bem, comeu bem, não viu briga de pai e mãe, não teve abusos de nenhum tipo, nem físicos, nem cognitivos. É aquela visão idealista, né? Mesmo assim, a gente passa por processos que às vezes a gente não entende, né? Agora, o mais interessante disso é aprender a autorregular isso. Então, que interessante, porque na minha trajetória do interior, né, em todas as escolas que eu estive, não tem um projeto em nenhuma prefeitura que trabalhe a saúde emocional, nem de professores e nem de crianças. E eu senti muito falta disso. Eu estava trabalhando em uma prefeitura onde a gente ia começar esse projeto, mas mudou o prefeito, cancelaram o projeto todo, encerrou o projeto todo. A gente atendia mais de 400 crianças e famílias ao mesmo tempo, Mônica. A gente fazia um projeto paralelo. Atendia essas crianças dentro da escola e junto trazia os pais para conversar, para mostrar os avanços. Então não esperava só o pai ir lá buscar ajuda. A gente sabe que às vezes demora muito tempo, às vezes tem pais que não vão. Então o que a gente estava fazendo lá? Atendia as crianças e o pai estava ali em conjunto. A gente fazia isso acontecer, né? Mas mudou o prefeito. Acabou, encerrou, não quero mais. Então, o que eu quero dizer com isso? Que falta muito a gente pensar sobre essa saúde emocional. As pessoas ainda estão pensando muito sobre esse cognitivo, muito em culpar, muito em exigir, e os pais também estão cansados, né? Eu vi nesse meu movimento que eu percebia muitas mães desesperadas, que elas queriam uma ajuda, mas elas não sabiam mais o que fazer com a criança, elas não tinham um norte, sabe? E daí a gente fazia esse acompanhamento com a mãe, sabe? Até desse encontro de como eu vou fazer com esses traumas que eu não sei lidar. Essas feridas que ficaram aqui estão me puxando para trás e, ao contrário de eu conseguir regular as minhas emoções e do meu filho, eu não consigo nem fazer isso por mim. Mostrar esses detalhes de uma forma carinhosa, amorosa, atenciosa, porque é a vida, é a história de uma pessoa. E como tá todo mundo, assim, em colapso, para mim tá todo mundo em colapso. Coordenadores que estão, assim, né, tipo, brigando muito, xingando muito e tendo que fazer, assim, para que realmente, às vezes, o pai entenda. Mas não há esse entendimento mais. Então, assim, essa é a minha preocupação, sabe? Essa é a minha preocupação verdadeira de ver o que está por trás disso. Tem aqueles que negligenciam, que não estão nem aí. Não adianta o que a gente faça, que não existe nada. Mas existem aqueles que estão muito preocupados, mas não sabem para onde ir. Então, meus parabéns por esse projeto, tá? Porque visa esse autoconhecimento desses professores, né? Trazendo esse alívio para eles e esse apoio para eles, né? Eu escutei muito nas formações continuadas que eu fiz com grupos de professores que eles não são ouvidos, né? Não se sabe o que está passando com eles e eles não sabem como fazer. Então, eles sabem a parte pedagógica, pode ser o melhor professor que existe, mas toda essa questão que envolve antes do aprendizado, assim, na verdade, a gente é analfabeto, né? Se a gente parar para analisar essa questão emocional, todos nós somos analfabetos. Então, a ideia é fazer isso. E parabéns por essa iniciativa daqui, porque vai incentivar com certeza muitos municípios a fazer, talvez, a pensar sobre isso. Porque o que você acha sobre isso? Quando vocês investiram nisso, então vocês estão investindo em equipe, tempo, dinheiro da prefeitura, mas a longo prazo, o que você acha diante dessa iniciativa que vocês tiveram para pensar sobre a saúde mental, emocional? O que o município economiza? O que se você parar para pensar a longo prazo, isso tem um efeito positivo, não só a curto prazo,
Mas quando a gente pensa em prevenir esse problema mental, essa ansiedade, essa depressão, essa canseira, o que o município você acha que ele pode economizar, ele pode aliviar? Eu penso, né, que essas informações, elas, né, para quê? A gente tenha esse acesso, né, primeiramente a essa discussão da importância dessa parte emocional, porque realmente, né, somos analfabetos. A longo prazo, né, nós não víamos muito falar da importância dessa parte emocional, agora vem se trazendo muito mais. Então, o município, né, nessa escolha, porque é uma escolha, né, assim como você disse, penso que ele tem esse servidor, né, sendo ouvido, porque nesses momentos formativos eles são ouvidos, esclarecido algumas questões ali, claro que não de forma assim, com um tempo, né, disponível para cada um tempo enorme, mas ele tem minimamente possibilidade de conversar, de tirar dúvidas, de se autoconhecer. E aí, penso que ele também se percebe em seu limite quando há necessidade de buscar ajuda, né? Antes de ocorrer um afastamento, um atestado médico mais longo, né? Então, penso que para o município é esse o benefício, né? Ele buscar ajuda, eu não estou bem, eu não estou conseguindo lidar com essas questões. Paralelo, né, a essa terapia, por exemplo, ocorre, né, a função ali de trabalho, e aí consegue o município, né, digamos, ter esse servidor disponível e não afastado. Penso que seria essa, né, a principal ali, e o atendimento aos alunos, porque realmente impacta, né, a saúde ali do servidor. Se ele não estiver bem, ele vai ter menos paciência, né, de trabalhar com essas especificidades das crianças dentro da sala de aula, não vai conseguir se relacionar bem com os colegas. Então, isso também, né, propicia que nesses grupos eles se integrem, se conheçam, sejam, né, visualizados ali nas suas questões, se conheçam, né, e consigam aí desempenhar o seu trabalho tanto com adultos como com as crianças de uma forma melhor. E assim, diante da tua realidade, o que tu viu esse ano, assim, que foi muito fácil, foi muito tranquilo? O que foi, assim, diferente, talvez, que você possa nos dizer, assim, dentro da tua realidade? Assim, por exemplo, foi muito tranquilo, a gente ter os planejamentos com os professores, a gente teve evoluções em alguns aspectos, sabe? Você que está há um tempo, o que você vem percebendo que está sendo, você vê essa evolução acontecendo. Não é só tipo, estamos fazendo, entendeu? Uhum. A gente vai vendo essa evolução aos poucos, porque às vezes as pessoas, Mônica, não sei se você percebe, mas elas querem um resultado imediato. Elas querem, hoje eu comecei o programa, eu quero que já tenha muito resultado. E o que acontece, na verdade, é um processo. Por isso que muita coisa assim, você vai ficar 4 anos, vai ficar 8 anos, não é de um ano para o outro que as coisas vão fazer. Sim. Tem que ser continuado aquilo para ter um resultado. Às vezes, no começo, as pessoas não acreditam, né? Tem essa resistência, tem um medo ao novo, percebe que não está bem, mas continua não querendo acreditar, né? Mas o que você conseguiu de ver, não só nessa questão emocional, mas em outros aspectos, de outras coisas que vocês, outros projetos que vocês implementaram, para que a gente possa motivar mesmo até os pais a entenderem que não é de uma hora para outra. Sim. Né? Que vocês fazem os projetos e tem que ter essa constância. Tem que ter essa persistência, que não é de uma hora para outra que o filho vai mudar, ou que a professora vai mudar, ou que o sistema vai mudar. Sim. Nessa questão emocional, igual eu comentei antes, né, houve, diferente dos outros anos, essa disputa por participar. Então, esse foi um aspecto, assim, positivo. No aspecto pedagógico, a gente visualiza muitas realidades, assim, onde, né, eu já estou há 8 anos praticamente na secretaria, né? Então, a gente consegue, assim, fazer uma análise dessa parte pedagógica quando o grupo está entrosado. A união da equipe, como muda,
né? Quando a equipe está ali proativa, um ajuda o outro, né? O trabalho flui. Então, assim, nesse aspecto pedagógico, eu pude observar algumas realidades esse ano, onde eu e a minha equipe estávamos fazendo uma avaliação, né? Assim, da importância da equipe estar bem. E aí o trabalho flui. Seja com as crianças lá na sala de aula, seja no diálogo com a família, né? Onde a equipe consegue apresentar ali suas dificuldades e ter uma efetividade. Então, eu consigo avaliar, né, nesses dois pontos, assim, essas questões, né? Principalmente, assim, a equipe estar entrosada faz toda a diferença. É porque esse olhar avaliativo de vocês como líder é importante, né? Porque senão fica só mais né? Estamos aqui, vamos fazendo isso, mas tá. E os resultados que a gente teve sobre isso, né? Sobre um projeto, sobre as mudanças, porque a gente avalia os alunos, né? Mas quem que avalia tudo isso, né? Todo o movimento macro que acontece disso, né? Eu acho importante essa avaliação. Não sei se você também concorda com isso, né? Mas essa análise, ela vem para a gente falar, não, isso aqui não dá mais certo. Não dá mais para a gente fazer. Né? Isso aqui dá muito certo. Vamos continuar, vamos investir mais nisso, né? E persistir, né, gente? Eu acho que é importante a gente pensar nessa persistência e não achar mais que é tudo imediato. O filho vai ser o melhor de hoje para amanhã. O professor vai isso, ou até mesmo você, pai e mãe, né? Ter esse autocuidado, essa compaixão por si é importante, mas esse olhar daqui para frente. Eu costumo dizer, Mônica, que depois que tu viu, não dá mais para desver. Sim. E aí você tem que fazer, ou você esconde aquilo que você viu, ou você realmente faz alguma coisa para mudar, faz alguma coisa para transformar, alguma coisa assim, para que haja esse salto quântico, né? Para que aquilo que estava te incomodando, aquilo que não faz mais bem, seja transmutado, seja elevado para uma nova vibração, para uma nova mudança de vida. Então, eu acho que a gente tem muito para contribuir, muito para fazer, né? Muito para ajudar. Da mesma forma que em algum momento, por exemplo, eu precisei de muita ajuda. Eu não estou aqui hoje sem ter feito toda essa lapidação e ainda tem que fazer muitas lapidações. O mundo está mudando, está chegando tanta coisa. Sim. Uma hora a gente depara com a gente e fala, o que está acontecendo? Então, essa humildade, o que você acha sobre isso? Você acha que tem essa resistência por causa do ego, por causa do quê? Sabe? O que você consegue ver assim que existe de resistência dos professores, até mesmo dos pais? Eu vi uma cena, não uma cena, mas eu vi uma reportagem, não sou muito de ficar mas eu vi de uma família, eu acho que o adolescente, ele... Uma menina, eu acho que estava no celular, a professora proibiu, e ela mandou uma mensagem pro pai, o pai foi lá e bateu nela, não sei se viu essa reportagem. Sim. Foi preso e tudo mais, né? Aí, tipo assim, tá desse jeito, né? O que você acha que está acontecendo essa superproteção dessas crianças? De achar que essas crianças são deuses, e os filhos, eles são deuses, e eles... Enfim, eu vejo muito isso, né? Você consegue enxergar isso aqui também na tua realidade? E o que você acha sobre isso? Sim, em algumas situações sim, né? O que eu visualizo, assim, muitas vezes, essa falta de maturidade emocional dos pais, né? Falta de diálogo, leva para essa não frustração da criança, né? E aí ela cresce, né? Achando que pode todas as coisas, né? E aí, no primeiro momento que é frustrada, né, ocorre essas situações, né, tristes, muito tristes, né, no ambiente, assim, escolar. Nenhum professor, né, trabalha para passar por algo nesse sentido, né, então, eu visualizo, né, que desde pequenininha, né, a criança precisa ter esse momento de frustração, do não, né? Por exemplo, quebrou um determinado objeto. Se o pai de imediato substitui novamente, né? A criança vai entendendo que tudo se substitui. O não, no momento, né? Quer um determinado objeto, quer uma situação. O não. A criança tem que aprender a trabalhar com isso, né? E muitas vezes... me incluo, né, também nessa discussão, muitas vezes para o pai
é mais fácil ceder do que entrar naquele embate, né, realmente para, digamos assim, trabalhar esse sentimento com a criança, essa emoção naquele momento da negativa. E aí, né, na adolescência, enfim, vão tendo outros comportamentos que não são aceitos, né, dentre eles, adolescentes ou enquanto sociedade, né? Então, esse é um fator, assim, que eu visualizo, né, essa falta desse trabalho emocional mesmo, desse controle emocional, para que o adulto consiga pensar no momento de uma situação ocorrida e não reagir dessa forma, né? Como esse pai que você citou, onde agrediu a professora, né? E é uma cena que ocorreu dentro da sala de aula, pelo que eu vi, então todos os adolescentes visualizam, né? Então é uma cena assim, onde o professor fica exposto, o profissional fica muito exposto, né? E antes você tinha comentado ali sobre o porquê será que as pessoas têm essa dificuldade de falar sobre isso, né? Eu penso que ninguém gosta de expor a sua fragilidade. Então, o primeiro é aceitar que você precisa conversar sobre essa dificuldade, né? Talvez a gente está acostumado muito a uma sociedade julgadora, pessoas julgadoras, né? Então a gente não tem, talvez, aquela escuta onde escute e não julgue, me dê uma possibilidade sem julgar. Então eu penso que é uma questão também que influencia nesse pedido de ajuda, pedido de auxílio, né? Da comunidade escolar, com a escola, com o professor, com o coordenador e com o diretor. Então essa humildade realmente de pedir ajuda, de conversar sobre a sua dificuldade, né? Se a gente parar pra gente pensar, né? Nem se o professor realmente tivesse cometido um erro, né? Ninguém merece um tipo de atitude dessa. A violência, ela nunca vai chegar a algum lugar. Agora, o que você falou ali muito bem, o que fez esse pai não refletir antes de tomar essa decisão? Um completamente descontrole das suas emoções. Agora, imagina o que essa pessoa faz na proximidade, se tem a coragem de fazer algo assim, né? Enfim, não estamos aqui para julgar, né? O meu objetivo não é julgar, é fazer a gente refletir sobre a nossa prática. Sim. Refletir o que esse pai, por exemplo, causou diante de todos esses adolescentes, o medo que trouxe para a filha, para esse professor, para ele mesmo, né? Então, esse descontrole emocional, ele vai ter um resultado negativo. Quando a gente não avalia isso, não trata isso, né? Não olha com amor, porque as pessoas, elas têm medo de olhar para suas dificuldades, achando que a gente tem que ser perfeito. Sim. E o educar para sentir é justamente você olhar para essas fragilidades, olhar para que você entenda que eu não sou perfeito, eu posso me lapidar, eu posso melhorar habilidades, comportamentos, para que eu possa ser melhor. Ou me tornar aquilo que eu desejo a partir daquilo que eu não sou. Mas que legal, foi uma conversa muito interessante, viu? Foi uma alegria ter você aqui. Obrigada, agradeço. Além de conhecer você um pouquinho mais, esse sorriso maravilhoso. Obrigada. Que ilumina, né? Tem que sorrir muito porque ilumina. É conhecer um pouquinho da história, da realidade e o quanto a gente pode fazer essa união acontecer novamente, né? A missão, né? Esse lema que eu tenho é fazer a união da família novamente, trazer a proximidade verdadeira, né? Não só cobranças, não só julgamentos, não só críticas, e mudar a nossa vibração verdadeira. A nossa vibração é amor, na verdade, né? A gente é filho de Deus. Filho de Deus é amor, é compaixão, é ternura. E a gente está se afastando de uma maneira gritante. Isso cada vez você está mais longe dele. Sim. Eu vejo assim que o futuro da humanidade para ela evoluir é gerenciar as emoções. Porque tem momentos que eu estou percebendo que nós estamos na era da caverna. Estamos regredindo. É só sobrevivência. Você me dá, eu te devolvo. Na mesma proporção ou pior. E assim vai. E nós estamos mais ou menos assim. Então, eu quero te agradecer do fundo do meu coração por você ter aceito esse convite de estar aqui. Eu sei que você tem muitas coisas, é uma pessoa muito solicitada e agora é final de ano ainda. Então, eu agradeço do fundo do coração por você abraçar isso. Sentir que talvez seja o momento de você
esse projeto está iniciando, né, Mônica? Então, você está fazendo parte da abertura disso para o mundo, para que a gente possa ter mais consciência, né, e melhorar essa nossa autorresponsabilidade. Então, eu só posso agradecer do fundo do meu coração e te desejar que você possa receber chuvas de bênçãos, né? Da mesma forma que você está aberta a contribuir, o universo está vendo. Então, vai devolver, com certeza. Para a gente finalizar, eu queria saber se você tem mais alguma contribuição para você trazer. E eu queria fechar pedindo para você, assim, o que você poderia dar um recadinho para os pais, você como líder. Se você pudesse hoje, assim, pegar aquele pai e, assim, falar, assim, isso aqui, por favor, ou, né? Então, um recadinho que você poderia dar para que a gente finalizasse esse momento com chave de ouro. Então, o recado, né, é com muito carinho, de uma professora, né, que estejam presentes. Estejam presentes na vida dos seus filhos, conversem com as professoras, com todos os profissionais que fazem esse atendimento da criança. Vejam a equipe gestora como referência do espaço escolar. Isso é muito importante, ter essa relação, estabelecer essa relação, né, com a equipe gestora lá da instituição de ensino onde seu filho está matriculado, né? E que os pais participem, seja das atividades culturais, mostras pedagógicas, palestras, assembleias, a criança percebe. Pode ser que ela ainda não sabe verbalizar a importância disso para a vida dela, mas com certeza deixa marcas, né, em todos os momentos que os pais, né, estão ali presentes, a criança guardará com certeza com muito carinho e fará muita diferença, né, no desenvolvimento psíquico dela, né, que terá avanço assim significativo. Então o recado é: estejam presentes, os pais e a escola precisam caminhar juntos, nenhum dos dois consegue fazer esse trabalho de forma separada, então é estar presente. Muito bem. Então eu quero que você compartilhe, que você possa estar conectado cada vez mais com esse movimento, sinta-se parte desse movimento de unir a família e a escola, que você, a partir do que você sabe, você possa contribuir para o crescimento do seu filho, da sua família e também da escola, porque afinal de contas você faz parte, e fazer parte é contribuir para que ela cresça, ela se desenvolva. Né? Da mesma forma que é difícil você receber uma crítica do seu filho, ou só o julgamento da professora, da coordenadora, o que você está fazendo aí? Você também só não está criticando, culpando, julgando? Será que você também está dando amor para essa professora? Aquela flor que talvez você poderia pegar no dia dos professores e lembrar dela. Como você quer que ela lembre do seu filho? O universo está trazendo tudo de bom e tudo de ruim. Tudo que a gente emana, a gente recebe. Então, é uma reflexão para que a gente possa pensar um pouquinho sobre isso.